Esperei confiantemente pelo Senhor, e ele me ouviu, e ele se inclinou para mim, e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Palavra de Deus. Meus irmãos e irmãs queridas, nós, com a leitura do livro dos Salmos, Salmo 40, nos seus primeiros 3 versículos, queremos iniciar esse culto online em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quero, com isso, então, também saudar a cada um de vocês, pessoas de perto e pessoas de longe, que se dispuseram a participar conosco deste culto. Que esse culto seja uma experiência rica e abençoadora para cada um de nós, que, através desse culto, nós possamos nos aproximar mais de Deus e aprofundar a nossa fé. Quero convidar a cada um de vocês, onde vocês estão nesse exato momento, a curvarem suas cabeças, elevarem os seus corações a Deus, que nós vamos invocando a presença santa dele em nosso meio. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai, nós te rendemos graças porque tu és bom e porque a tua misericórdia dura para sempre. Nós te rendemos graças porque tu és um Deus sempre presente em nossas vidas. Hoje, já bem cedinho, no dia santo, no domingo, nós queremos te louvar, queremos entoar louvores a ti, adorar o teu santo nome. E nós te pedimos, portanto, nosso Deus, inspira nesse culto as orações que fizermos, a leitura da tua palavra, os cânticos que entoarmos, tudo seja feito para a honra e para a glória do teu nome. Ser presente com cada um de nós, onde quer que nós estejamos. Abençoa-nos, ó Deus. Nós te pedimos, em nome e por amor do nosso Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos, nesse momento, cantar ao nosso Deus? Vamos elevar as nossas vozes ao nosso Deus bendito, cantando um cântico que é de todos muito bem conhecidos, um cântico que faz parte do elenco de cânticos do Inário Evangélico. Hino 304, o grande amor de Deus. Hoje nós temos a alegria de tê-lo entoado pela nossa queridíssima irmã da Igreja Metodista de Vital Brasil, Sueli Mendes. Cantemos com alegria ao nosso Deus. Bendizemos por seu grande amor, seu Filho bendito, por nós todos vem. Em graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. Exultai a Jesus, exaltai Redentor, a Deus Pai bendizemos.
A Jesus exaltai, a Jesus Redentor, a Deus Pai dizemos, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Tal prova de amor nos persuade a confiar nos merecimentos do Filho de Deus. E quem a Jesus pela fé se entregar, vai vê-lo sentado na glória dos céus. Exultai, exultai, ele vai converter a Jesus, exaltai, a Jesus Redentor. Deus Pai bendizemos, por Santo do céu, seu Filho bendito, por nós todos Deus. Graças a Deus. Muito obrigado, querida Sueli Mendes, por ter entoado esse cântico de modo tão belo, tão lindo. E nós estamos muito felizes a colaboração dessas pessoas no nosso culto ainda mais rico e abençoador. Eu quero convidá-los nesse momento a, mais uma vez, curvarmos nossas cabeças. Esse é o momento de confissão. Quando nós nos aproximamos de Deus, quando nós nos aproximamos da grandeza de Deus, é de se esperar que nós tenhamos consciência dos limites das nossas fragilidades. Nós vamos, nesse momento, curvar nossas cabeças e pedir a Deus que nos perdoe aos nossos pecados. Oremos silenciosamente. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Sim, tem piedade de nós. A palavra de Deus nos fala e nos convida a orarmos com o salmista. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga-me as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Livro dos Salmos, Salmo 51. Vamos cantar ao Senhor? Vamos louvar ao seu santo nome? Um cântico também muito conhecido de todos nós, um cântico dos vencedores por Cristo. Cantemos o cântico Exaltar-te-ei com alegria. Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, e louvarei o teu nome. Exaltar-te-ei, ó Deus meu
Errei e louvarei o teu nome. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome. Para sempre te bendirei e louvarei o teu nome. Levantai, ó portais, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei? Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas, o Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da glória. Exaltar-te-ei, ó Deus meu, irei e louvarei o teu nome. Exaltar-te-ei, ó Deus meu, irei e louvarei o teu nome. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome. Para sempre te bendirei e louvarei. Exaltar-te-ei, eu irei e louvarei o teu nome. Exaltar-te-ei, ó Deus meu, irei e louvarei o teu nome. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome. Para sempre te bendirei e louvarei o teu nome. Levantai, ó porta, vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei? Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, Senhor poderoso nas batalhas, o Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da glória. Amém. Eu me basearei para a pregação de hoje. O título da minha pregação, ele se chama Quando as perguntas nos confrontam. E para isso eu queria convidá-los para abrirmos as nossas Bíblias no livro de São João, Evangelho de São João, no seu último capítulo. Evangelho de São João, no seu último capítulo. João, capítulo 21. Versículos 15 a 17. Evangelho de João, capítulo 21, 15 a 17. Eu peço que vocês me acompanhem aí de suas casas na leitura da palavra de Deus e que mantenham as suas Bíblias sempre abertas, porque nós já sabemos bem que o coração da fé evangélica é a palavra de Deus. A ela ou ao redor dela, todas as coisas devem gravitar. A fé evangélica, desde a Reforma Protestante, se ancora, se baseia na palavra de Deus. Os cânticos que nós cantamos, eles são expressão daquilo que diz a palavra de Deus. As nossas orações, elas devem estar pautadas naquilo que nos diz a palavra de Deus.
E agora, então, eu quero convidá-los para lermos juntos a palavra de Deus, que é a inspiração, assim, no livro de João, capítulo 21. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que a estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele lhe disse: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? E ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter lhe perguntado, por ele lhe ter dito pela terceira vez: Tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Nós vamos ouvir a palavra de Deus, mas antes nós vamos mais uma vez orar. Enquanto, ó Salvador, teu livro lê, meus olhos vêm abrir, pois quero ver na mera letra além o que, Senhor, nos revelaste em teu imenso amor. Evangelho de João, capítulo 21, nós, quando lemos o Evangelho de João, temos que, obviamente, entender que o capítulo 21 tem para trás de si todos os fatos relacionados com o ministério de Jesus, mais especialmente os últimos que se deram no processo de prisão, tortura e assassinato de Jesus Cristo por crucificação. É também de todos nós sabido o comportamento de Pedro, especialmente Pedro, quando Jesus foi preso. Pedro se acovardou, ele procurou se distanciar do grupo de discípulos de Jesus, não se identificar com o movimento que ele já seguia há alguns anos, e mais especificamente de Jesus Cristo. Quando o identificaram numa praça e perguntaram se ele era algum dos discípulos de Jesus, Pedro ele nega a Jesus Cristo. O texto que nós lemos tem também para trás de si o mais maravilhoso dos eventos da fé cristã, a ressurreição de Jesus Cristo. Jesus Cristo já havia se apresentado aos seus discípulos ressuscitado. E agora, Jesus Cristo conversa com os seus discípulos, como que já deles se despedindo. Jesus se apresenta aos seus discípulos e dá a eles as últimas instruções. Os outros evangelhos, Marcos, Mateus e Lucas, são, eu diria, em alguma medida, um pouco mais detalhados sobre esses últimos acontecimentos. Mas eles são muito parecidos. Os últimos acontecimentos dos evangelhos são similares. Eles mostram Jesus se apresentando ressuscitado, Jesus come com seus discípulos e dá a eles últimas instruções, que são instruções que valem até hoje. Ide por todo mundo, pregai o evangelho. Ensinai às pessoas aquilo que eles haviam aprendido de Jesus. Mas hoje eu quero falar sobre perguntas. Mais especificamente, como eu falei, o título da minha pregação, quando as perguntas nos confrontam. Perguntas. Sobre perguntas, eu diria, introdutoriamente, que existem diferentes formas de pergunta. Por exemplo, nós sabemos das perguntas
dos socráticos, as perguntas socráticas. Sócrates e também Platão, seu discípulo, nós sabemos que ele usava as perguntas como uma estratégia, a estratégia do questionamento. As perguntas da filosofia socrática, as perguntas que Sócrates colocava aos seus discípulos, mas não somente aos seus discípulos, às pessoas comuns na praça, elas eram perguntas que tinham a função de desencadear uma reflexão nas pessoas. A lembrança, rememorar, lembrar-se daquilo que nós, em tese, já poderíamos saber ou deveríamos saber. A pergunta tinha esse papel de desalojar as seguranças das pessoas ou desencadear um processo de conhecimento ou de autoconhecimento. As perguntas na filosofia grega, especialmente em Sócrates, tinham essa função. A gente chama de uma estratégia ou perguntas maiêuticas, que provocavam o nascimento, né? Dar a vida ao saber. Eu podia dizer também que existem outras perguntas, por exemplo, da psicanálise, a psicologia. Quando alguém passa por um processo terapêutico, é de se esperar, é natural que haja um processo de questionamento, autoquestionamento, que é desencadeado, que é conduzido por profissionais competentes, os psicólogos e psicanalistas, que ajudam as pessoas no processo de questionamento. Essas perguntas, elas provocam em nós uma espécie de autorreflexão, de uma espécie de análise interna. Perguntas que muitas vezes nós soterramos, nós reprimimos. Então, a tarefa da psicologia, de um processo terapêutico com profissionais competentes, qualificados, os psicólogos ou psicanalistas, eles nos ajudam as pessoas no processo de cura. E é natural também que esse processo muitas vezes seja um processo doloroso, difícil, porque todo processo de cura, muitas vezes, ele tem essa dimensão, porque é o enfrentamento conosco, essas memórias, que muitas vezes estavam suprimidas. Então, a pergunta que o profissional, o terapeuta faz, ela tem essa função de despertar algo que estava sombrio, que estava apagado, que estava bem distante. Falando de perguntas, eu podia citar um caso muito tranquilo, né, mas que aparece para todos nós. As perguntas que as crianças nos fazem. Perguntas que crianças nos fazem muitas vezes são desconcertantes. Eu, por exemplo, estou fazendo o meu culto, esse culto, nosso culto a Deus aqui do meu escritório. E atrás de mim nós temos alguns livros, e eu me lembro um dia entrou aqui no meu escritório, me interrompeu, alguma coisa que eu estava fazendo, e eu acho que foi a primeira vez que ele olhou com um pouco mais de atenção para os livros que eu tinha aqui, e aí ele olhou aquilo tudo e fez a pergunta fatal: pai, você já leu esses livros todos? São perguntas, formas diferenciadas de perguntas, mas como eu disse no título dessa pregação, perguntas que muitas vezes nos confrontam. Mas hoje nós queremos falar, acima de tudo, das perguntas de Jesus, que na verdade é uma única pergunta. Bíblias abertas, o texto ele nos fala, Jesus se apresenta para Pedro e pergunta para ele: Simão Pedro, Simão, filho de João, amas-me mais do que a estes outros? 3 vezes Jesus fez essa pergunta a Pedro. 3 vezes Jesus estabeleceu a mesma pergunta. E 3 vezes também ele teve a mesma resposta. E aqui eu queria destacar um fato muito interessante, que é, em alguma medida, um ponto de reflexão dos estudiosos das Escrituras Sagradas. E, para isso, é importante que a gente vá para a língua na qual as Escrituras, o Novo Testamento foi escrito. O Novo Testamento que nós temos à disposição, escrito em grego, ele diz que nessas perguntas de Jesus, nas 2 primeiras vezes, fala para Pedro, agapasme,
Enquanto que Pedro responde para Jesus 3 vezes, filosê. Jesus Cristo, as 2 primeiras vezes, pergunta: Pedro, você me ama? E Pedro, todas as vezes, responde: sim, eu te amo. Mas o sentido que essas expressões gregas têm, talvez fosse bom que a gente esclarecesse aqui. Agapas me é um tipo de amor na língua grega que, por exemplo, é o amor de Deus, é o amor de total, absoluta entrega. É o amor, eu diria, sacrificial. É o amor que vai às últimas consequências. A resposta de Pedro, filosê, é um outro tipo de amor, uma outra expressão para amor grego, que essa expressão ela significa, de um modo geral, aquela amizade do coleguismo, de pessoas próximas que se querem muito bem, são pessoas que têm uma relação muito fraterna, gostar de. Se fosse traduzir para uma linguagem mais usual do Brasil, era como se Pedro perguntasse a Jesus: você me ama profundamente a ponto de dar a vida por mim? Pedro responde: eu gosto de você. Eu tenho uma relação de proximidade, de profundo afeto a você. Vocês percebem nuances diferentes. Repito que isso não é um consenso entre os estudiosos. Há estudiosos que veem que São João, ou a tradução, né, que o Novo Testamento tem o texto grego, isso não tem uma diferença fundamental. São João possivelmente usa essa expressão sem que haja uma preocupação em distinção de conteúdo. Há outros estudiosos, entretanto, que dizem que sim, foi proposital. Eu não vou aqui, uma vez que há diferentes pontos de vista, eu, como um bom metodista, eu prefiro o caminho do equilíbrio, então eu acho que as 2 possibilidades são boas e eu não preciso e não prefiro e não quero me agarrar a uma delas, como se fosse verdade suprema e única. Mas as possibilidades são boas quando a gente fala da pergunta de Jesus: olha, você me ama a ponto de dar-se por mim? Pedro responde: eu gosto de você. E não esqueçam que há pouco tempo, pouco antes desse evento, Jesus foi negado por Pedro. Pedro, ele vendo Jesus Cristo ser preso e posteriormente assassinado, não sem antes ter sido torturado. Jesus foi torturado. Essa palavra nem sempre as pessoas gostam de ouvir, mas Jesus, ele não está ao lado dos torturadores, ele está ao lado dos que foram torturados. Ou seja, quem faz apologia de tortura pode estar certo que não está do lado de Jesus, está do lado dos seus torturadores. Mas que seja. Eu quero então ficar com as expectativas de Jesus. Eu leio essa passagem das Escrituras e espero estar fazendo uma exegese razoável. Eu leio essa passagem das Escrituras pensando na expectativa de Jesus, mas também pensando nas possibilidades de Pedro. Jesus espera de Pedro devoção total, entrega, comprometimento radical. Pedro, com a sua resposta, diz daquilo que ele pode fazer. E aparentemente havia uma diferença razoável. E é interessante também que Jesus, para cada uma das respostas de Pedro, vai e diz, né? Alimenta as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. E, finalizando essa pregação, é nisso que eu queria me ater. Quando Jesus pergunta a Pedro se ele o ama, é como se também perguntasse para cada um de nós. E quando Jesus Cristo responde a Pedro, com base na fala de Pedro, também vale para nós. Apacenta as minhas ovelhas, alimenta as minhas ovelhas. É exatamente isso que a gente lê no texto, né? Quando Jesus estabelece a pergunta, a resposta de Pedro é sim, eu te amo, e Jesus diz, apacenta os meus cordeiros, versículo 15. Depois Jesus diz, no versículo 16, pastoreia as minhas ovelhas.
Versículo 17, Jesus diz: apacenta as ovelhas. Eu quero, então, primeiramente, dizer o óbvio, o mais claro de todos. Esse texto não é exclusivo, não é um texto feito tailor-made para pregadores, para pastores e pastoras. Esse texto é um texto que, como toda a palavra de Deus, se dirige para todas as pessoas que se dispuseram a se tornar discípulos e discípulas de Jesus Cristo. Então, quando Jesus diz apacenta as minhas ovelhas, ele não precisa ser tomado como uma fala restrita, direta e exclusivamente direcionada aos pastores e pastoras. Sim, óbvio, também, mas essa passagem é uma passagem, salvo o melhor juízo, que se destina, que está direcionada para todos nós, todas as pessoas que se colocaram no seguimento de Jesus. Quando Jesus diz apacenta as minhas ovelhas, entre outras coisas, muitas coisas boas, eu queria destacar apenas algumas. O amor de Deus nos alcança, ele transforma a vida da gente. Ele muda o nosso foco de interesse. O amor de Deus, quando vem e nos preenche, ele muda as nossas perspectivas, a forma de ver o mundo. A forma que nós tínhamos antes, a gente adota um novo tipo de perspectiva. A gente não se deixa moldar por esses valores que estão pululando na nossa sociedade. A gente passa a olhar diferente. Jesus, quando diz, apacenta as minhas ovelhas, cuida das minhas ovelhas, ele está falando que isso é uma tarefa para todos nós, as igrejas, as comunidades de fé, a comunidade dos homens e mulheres que se colocaram no segmento de Jesus. Mas também Jesus Cristo está nos lembrando sobre o cuidado. Gente, a gente não pode se enganar. Vivemos numa sociedade que vai na contramão do cuidado recíproco. A nossa sociedade coroa a competição e não a cooperação. Cada um se vire. O seu sucesso depende de você. Afinal de contas, 24 horas é para todo mundo. O mais apto vence. O que mais se dedica, o que levanta cedo, o que trabalha duro. Esses são os competentes. Esses são os que têm competitividade. Os que não são aptos, a sociedade vai deixando de lado. Porque, afinal de contas, eles seriam culpados da própria desgraça. Isso não é evangelho. É a minha opinião. É a minha conclusão depois da leitura da totalidade do evangelho, daquilo que Jesus nos ensina. A competição vai na contramão do evangelho de Cristo, do projeto do reino de Deus. Jesus não diz para Pedro, seja apto, seja bom naquilo que você faz. Jesus fala para Pedro, cuida das minhas ovelhas. Cuida das pessoas que são como ovelhas sem pastor. Cuida das pessoas que precisam de cuidado. E, de fato, gente, meus irmãos e minhas irmãs, vivemos numa sociedade onde há um sem número de pessoas que estão absolutamente desorientadas, e não é somente de valores, mas de afeto e de cuidado. Amor real. Eu, então, quero aqui me encaminhar para concluir dizendo que a tarefa que Jesus colocou para Pedro e que, por consequência, para todos nós, seus discípulos e suas discípulas, é o cuidado. Primeiro, cuidar uns dos outros. Cuidar daquelas pessoas que estão perto de nós, daquelas pessoas que Deus colocou aqui bem pertinho de nós, para que a gente, nos limites das nossas forças e com a graça de Deus, expressemos um afeto, uma atenção genuína por elas. Talvez essa passagem deveria ser melhor entendida pelas comunidades, pelas igrejas. As igrejas precisam ser sempre entendidas como espaço de cuidado recíproco. Ninguém pode ficar excluído. Na igreja, as pessoas devem se sentir acolhidas, incluídas, aceitas, tal qual elas são. Cuidar também das pessoas que não estão imediatamente próximas de nós, mas que, de um jeito ou de outro, Deus colocou no nosso caminho, para que nós cuidemos delas.
Cuidemos com afeto, com cuidado, com interesse genuíno. Você é professor, você é profissional, é policial militar, você exerce qualquer profissão, qualquer função na sociedade. Olha, toma o seu trabalho, as suas relações interpessoais como um cuidado. Muitas vezes as pessoas que precisam de cuidado não têm uma placa, não tem um indicativo aqui, olha, por favor, eu preciso de cuidado. Muitas vezes a gente precisa ter olhos aguçados, ouvidos atentos para saber aquelas pessoas que efetivamente precisam ser ouvidas. Nós não somos, eu sempre tenho dito isso, mas hoje eu vou repetir, nós não somos responsáveis por todos os problemas desse mundo. Mas Deus nos colocou aqui como pessoas que se sentem corresponsáveis pela transformação do mundo. Jesus Cristo disse a Pedro e diz também a nós: cuida das minhas ovelhas. Que essa palavra cale nos nossos corações, a começar por mim, e que a gente se sinta desafiado. Onde Deus colocou alguém para a gente cuidar, com os limites das nossas forças e com a graça de Deus, nós possamos nos empenhar e fazer isso. Ajudar as pessoas a se sentirem cuidadas, aceitas, amadas. Amadas no sentido profundo. Dar-se, doar-se por essas pessoas, pela sua saúde espiritual, pela sua saúde física, pelo seu bem-estar, pela sua felicidade. É tão bom terminar um dia, terminar uma semana, terminar um mês, terminar um ano, terminar a jornada da vida com o sentimento: no limite das minhas forças, eu fiz o que eu podia para tornar a vida das pessoas melhor e expressar que eu tinha interesse genuíno por elas e que eu ajudei a cuidar dessas pessoas. Que Deus nos abençoe. Amém. Nós temos já 28, como a minha promessa é de terminarmos sempre 30, com 45 minutos de culto, eu quero convidá-los para nós orarmos e terminarmos o nosso culto. Deus, Pai de toda misericórdia, Deus, Pai de Jesus Cristo, seja louvado o teu santo nome, bendito sejas tu. Obrigado, Senhor, pela tua palavra que nos inspira ao cuidado, cuidado recíproco. Obrigado pela tua palavra que nos lembra que nós somos cuidados por ti e esse cuidado deve reverberar-se nas nossas relações. Dá-nos a força quando nos falta força para cuidarmos uns dos outros. Dá-nos essa graça maravilhosa, Senhor. Dá-nos uma semana abençoada. Cuida de nós, guia-nos, protege-nos e abençoa-nos, para que nós possamos cuidar e proteger e abençoar as outras pessoas. Porque, afinal de contas, de graça temos recebido e de graça queremos dar. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam sobre nós, hoje e para todo sempre. Amém. Deus abençoe. Tenha uma boa semana. Abraço.